Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui para estudar um pouquinho, que a gente possa aproveitar ao máximo esses nossos momentos de reflexão. Gratidão a nosso Pai de amor e bondade, gratidão a Jesus pelo carinho que tem conosco, gratidão ao nosso anjo da guarda e a espiritualidade dessa casa, que há tantos anos, 73 anos, né, vem trabalhando para nos dar um abrigo de reflexão, um abrigo físico e um abrigo mental. Então, que a gente possa aproveitar ao máximo esse nosso encontro para o tratamento de saúde. Eu queria que os amigos piscassem e conseguissem ver a quantidade de enfermeiros e enfermeiras que estão ao lado de cada um de nós aqui. Sabiam disso? Estamos aqui neste salão, acompanhados de muitos irmãos, nos tratando agora. Partindo de Jesus, que é o nosso grande médico, partindo de todos os companheiros desta casa, que sabedores das nossas dificuldades, vêm nos amparar, nos auxiliar. Mas precisamos manter o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa vontade conectada a esses benfeitores. Porque adentrar essa casa, fazer uma prece, ter um pensamento positivo é muito legal. Mas e se eu mudo este pensamento? E se eu me conecto às questões materiais, físicas? Eu inutilizo os medicamentos que recebemos da espiritualidade. A gente entende aí uma fala belíssima de Jesus que é: vigiai e orai. A vigilância. Precisamos ter isso muito claros em nossa vida. A importância de estarmos atentos à nossa caminhada. E é interessante a gente trazer essa reflexão, porque quando estamos dirigindo, o motorista pode ficar olhando para a montanha, pode? No celular, pode? Fechar o olho, pode? Motorista pode fazer isso? Não deve. Até poder ele pode, né? Mas não deve, né? Precisa estar sempre vigilante. Nós estamos numa viagem. Nós estamos conduzindo o nosso carro, que é esse corpo. E nós não podemos desviar o olhar do objetivo que queremos chegar. Isso é muito interessante da gente pensar. Porque a gente muitas das vezes deixa a vida nos levar, né? Deixa a estrada nos levar, deixa papai nos levar, deixa mamãe nos levar, deixa fulano, beltrano nos conduzir. Mas quem é que pode dirigir o nosso carro? É somente nós. Então, quando Jesus pede para nós vigia e ora, é para a gente não cair nos buracos, para a gente não ter um acidente, para a gente aproveitar o passeio, a viagem, melhor. Porque toda vez que eu me distraio, eu sofro um incômodo, um acidente. Olha que interessante essa percepção da propriedade que a gente precisa ter da nossa vida. Nós estamos dirigindo um carro. E estamos num pedaço da estrada muito acidentado.
Amigos e amigas, sair da barriguinha da mamãe é desafiador. Não é uma estrada, é uma grande rodovia. Não. Saímos da barriguinha da mamãe. E vão aparecer no nosso caminhar estrada de terra, poeira, quebra-mola, mata-burro, não é assim? Curvas acentuadas, grandes retas. Gente, perigo de uma grande reta, porque nela você distrai mais fácil do que na curva, né? Na curva o tempo todo você tem que ficar prestando atenção, direita, esquerda, direita, esquerda. Na reta, dá sono. Não é? Você vê aquele horizonte parado e você só... Perigosíssimo também. Então precisamos estar atentos. Chegamos ao dia de hoje, 7 de abril de 2023. Como é que nós trouxemos o nosso carro para cá? E nós viemos para um tratamento. E só para na oficina o carro que tem problemas mecânicos ou com o motorista. Não é assim? Pode ser o motorista, pode ser o carro. E vários de nós aqui estamos nesse momento. Uns tratando da questão física, outros tratando da questão psicológica, mental. Mas não vamos esquecer que para que o carro tenha alguma dificuldade mecânica ou física, não é porque o motorista utilizou dele de uma forma deselegante? Acelerou demais, acelerou de menos, não evitou os quebra-mola, não fez a curva como devia, freou demais, não é assim? Não causa no veículo, uma série de problemas? Então, o nosso pensar é esse. Se tem um problema, se temos um problema físico, precisamos analisar como o motorista está pensando sobre a viagem que ele está fazendo, que nós estamos fazendo. Como é que estamos pilotando? Como é que estamos pilotando? Nossa lição hoje é desapego familiar. E eu trouxe o exemplo do carro, porque muitas das vezes a gente acha que quem tem que dirigir o nosso carro é o papai, é a mamãe, o vovô, a vovó, o prefeito, o governador, o presidente, não é? A gente acha que são essas as pessoas que deveriam dirigir o nosso carro. E aí vem Jesus. Sim? A segurança, a polícia, né? Não é? Tem um tanto, né? E a gente precisa entender que este veículo só tem lugar para um motorista. O nosso carro, somente uma pessoa está habilitado para dirigir. Somos nós. Esse carro passa no buraco porque eu estou desatento. Quebra uma roda, estraga o escapamento, desgasta um pneu, não é assim? Porque eu estou no comando. Então, independente do agrupamento familiar que eu estou, eu não posso esquecer que eu sou uma individualidade. E quando eu chego na oficina, eu vou ter que falar de como estou dirigindo. Como foi que eu dirigi? Por que eu estou chegando, todo sambado, na oficina? Vou ter que explicar isso. Ah, não foi porque fulano, não, mas peraí, esse carro só você é que dirige. Então a gente precisa trazer esses princípios para a nossa vida. E isso faz muita diferença, porque antes a gente entregava a vida na mão de outras pessoas. E aí Jesus vem nos ensinar
que cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Então, se estou aqui em uma situação delicada, é porque eu não fui delicado nos quilômetros que rodei no passado. Né? Vamos à nossa lição? Lembrando que o livro é uma psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto e o espírito que ditou é o Hamed. A lição: desapego familiar. E o Hamed sempre traz para nós um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é uma aula de como estudar o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é isso, é um miudinho, uma forma que a espiritualidade nos trouxe para a gente entender a Bíblia, as passagens que constam na Bíblia. Então ela vem esmiuçar para a gente. Então, normalmente, cada capítulo traz uma passagem de Jesus, e aí o nosso querido professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, que a gente trata de Allan Kardec, ele faz alguns comentários dele e depois tem a instrução dos espíritos desencarnados sobre aquela passagem, sobre a situação. E aqui ele traz a seguinte passagem: Jesus estava em uma casa cheia de pessoas, ensinando, e chegam até essa casa seus irmãos, suas irmãs e a sua mãe. E eles não conseguem adentrar a casa. E aí alguém avisa para Jesus que eles estavam lá fora. E aí Jesus para, olha ao seu derredor e nos informa. Nos informa. Aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Num olhar mais desatento, a gente pode pensar que Jesus estava desmerecendo a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs, não é verdade? O primeiro olhar, no olhar mais sem atenção. Mas a gente precisa considerar que Jesus vem nos ensinar coisas espirituais sempre. Sempre ele fala de coisas espirituais. Jesus não se atém às questões e normas humanas. Ele não se atém a isso. Todo o ensinamento de Jesus, ele nos provoca a um pensamento espiritual. O tempo todo ele faz isso. Por quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele, um enviado de nosso Pai, com o seu galardão de conhecimento, pela sua quantidade de saberes, ele não veio nos distrair do que é fundamental na nossa vida. Então, naquele momento, junto àqueles, ele dá uma aula para todos nós. Quem é que devemos considerar como irmãos, irmãs e mãe? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, que têm uma vida reta. Não é isso? Essa pessoa está caminhando comigo. Amigos e amigas, ele não está falando de questões consanguíneas, que é um pensamento nosso rasteiro. Ele não está falando disso. Ele está falando das questões espirituais, de que todos somos filhos do mesmo Pai. E ele está próximo daqueles que fazem a vontade de Deus. Porque é uma questão de sintonia. Apesar do Cristo estar
dizem, né, que a sua energia é tamanha que ela engloba o planeta inteiro. A sua energia é tão grande que ela engloba o planeta inteiro. Então ele não está desmerecendo ninguém, ele está chamando a nossa atenção para o que devemos estar sempre preocupados, em fazer a vontade de nosso Pai. Né? E aí o Hamed vai propor para a gente algumas reflexões. E ele começa dizendo assim: em correta acepção, desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. Olha que interessante. Aquele espírito, aquele ser que desenvolveu sua capacidade de avaliar. Então, aqui novamente, ele traz para a gente a necessidade de sermos sempre seres pensantes, avaliativos. Sempre olhar as cenas e ter a condição de, com os ensinamentos cristãos que temos, avaliar e ver ali as questões espirituais. Então, desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode. Gente, o que pode de acordo com as leis divinas. Eu posso, não é um querer vago, estou com vontade. Ah, não, me deu agora vontade de virar para a esquerda. Não, mas peraí. Eu vou virar para a esquerda, vou virar para a direita? Com qual sentido? Com qual sentido? Para que eu preciso virar para a esquerda? Para que eu preciso virar para a direita? Não é simplesmente estou afim. Pode e o que deve fazer. Virei para a esquerda, virei para a direita. Ah, posso? Posso. Com qual objetivo? Eu preciso analisar isso. E estruturado em seu próprio senso de autonomia. Estava falando do motorista, né? Nosso próprio senso de autonomia. Agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas. Agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características. Olha que interessante isso. Porque nós estamos trabalhando desapego familiar. Então ele traz aqui a forma como eu estou vinculado a esses familiares que eu fui criado dentro. Dessa família que eu fui criado dentro. E ele fala: desde a mais leve das inseguranças, se deve ou não sair de casa para um passeio a sós ou que roupa deve usar. Olha o tamanho dessa deficiência, dessa necessidade dos familiares. Ele fica o tempo todo: será que eu devo? Será que eu não devo? Fulano, o que você acha? Essa roupa está boa? Essa roupa não está? Até o pânico incontrolável de tudo e de todos, que leva o indivíduo ao desequilíbrio em seu desenvolvimento e maturidade emocional. O que ele está pedindo aqui? Que a gente observe a forma como nós agimos dentro de casa. Não é isso que ele está falando? Como é que eu estou agindo dentro de casa? Eu sou autônomo ou sou totalmente dependente? E esse automatismo, ele se refere a ser bom morador naquela casa. Bom morador ali. Participativo. Porque a autonomia não é eu não fazer nada. Autonomia é eu saber fazer as coisas e saber fazer com as pessoas que moram comigo. Junto, participativo.
Porque muitas das vezes a gente acha que a autonomia é eu não depender de ninguém, né? Coisa impossível. Dependemos de todos o tempo todo. E aí ele continua dizendo, Hamed, a reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Olha que interessante isso que ele traz para nós. Quando reencarnamos, nós começamos a perceber que nós não estamos presos a questões do sexo masculino ou feminino. Nós não estamos presos. Nós não somos nenhum nem outro. Nós não estamos presos a país, a profissão, o corpo físico. Esse movimento da reencarnação nos traz essa percepção. Por quê? Quantas vezes já desencarnamos? Inúmeras. Quantas vezes vamos reencarnar? O quanto for necessário para que a gente chegue à liberdade da matéria. Porque essa é uma característica dos espíritos que não precisam mais encarnar. Total independência da matéria. Desapego. Desapego. Sim, João? Aí, respeito àquela passagem do homem, né? Aí ele já se despojou, né? Das necessidades de renascer no ventre, né? Aí ele se torna filho do homem, né? Enquanto ele tem a dependência da matéria, ele é filho da mulher. Não é assim? Porque você precisa daquele útero, né? Você precisa daquele útero. Não, o filho do homem, independente. E não é independente, gente, de não ter necessidade. É a independência de perceber que está junto. Estamos juntos, necessitamos um do outro. Mas as coisas são para me servir, não eu para servir as coisas. Essa autonomia é fundamental. O corpo, a casa, o carro, o dinheiro, tudo é para me servir. São meus recursos, meus instrumentos para me ajudar nesse processo encarnatório. Tudo é meu recurso. Né? Jesus veio e ele mostrou para a gente a sua independência de qualquer coisa. Era o que incomodava os doutores da lei naqueles momentos que ele estava lá. Porque o tempo todo eles queriam que Jesus se prendesse a algum dogma, ao sábado, né? A isso e aquilo. Ele queria o tempo todo que Jesus se mostrasse dependente de alguma coisa. E eu falei assim, não é assim que funciona. Eu sei caminhar junto com vocês, mas eu não dependo das coisas materiais. Então a reencarnação nos torna independente da cena que nós estamos passando. A cena, esse caminhar que a gente está trilhando, ele é necessário para o nosso aprendizado. E é isso que a gente precisa ter à nossa frente. Os aprendizados que necessitamos. E é muito fácil encontrar essas situações e cenas que necessitamos, os aprendizados que necessitamos. É muito fácil. Basta a gente perceber o nosso constrangimento, a nossa dificuldade com A, com B, com C. Sim? Claro? Eles estão perguntando se já tem uma Mercedes branca que está estacionando ali e vai se atrapalhando, né? Não tem? Mercedes branca, né não? Por enquanto, não. Então, essa reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Não obstante, a reencarnação, não destrói os laços do amor verdadeiro. Antes, cria diversos vínculos afetivos entre as almas. Pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência
uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia, sem aprisionamento ou dependentes. Olha que interessante isso. Foi o que Jesus fez. Não se prendeu. Gente, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meus irmãos, eu amo minhas irmãs, eu amo meus filhos, eu amo estar aqui com vocês, mas isso não pode ser um dificultador. Não sei nem se existe essa palavra. Não pode ser um entrave para que a gente siga a nossa caminhada. Estou com o papai, estou com a mamãe, com o vovô, com a vovó, eles precisam da minha ajuda, vou ajudá-los. Mas eu preciso sempre estar melhorando a minha vida. E na próxima reencarnação, esse conjunto pode mudar. Eu posso passar a ser o pai e ele a mãe. Isso vai mudando de acordo com o que eu tenho que aprender. Fui gentil, não fui gentil com fulano, na outra reencarnação a ordem muda, a proposta muda. E isso é muito interessante da gente ter na nossa mente. As formações familiares, elas mudam para nos atender. Nos atender. Então, será que eu não fui na outra o pai do meu pai? Será que na outra eu não era a mãe de minha mãe? A gente precisa perceber isso. E nessa percepção a gente precisa tratar o outro bem. Porque se voltamos nesse conjunto virado, alternado, a gente precisa entender que foi porque eu deixei alguma coisa desamarrada. Ficou alguma coisa que não foi bem vivida. Quando Jesus fala assim, granjeai amigos, é nesse sentido de que durante a nossa caminhada nós vamos necessitando um dos outros. Necessitamos um dos outros. Não sei se vocês lembram, né? Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Isso é muito bonito lá no livro, né? Psicografia do Chico. Obrigado, Chico. Ditado pelo nosso querido André Luiz. Gente, e a gente precisa agradecer demais ao Chico, sabe? Imaginem a gente se tivesse a tarefinha de psicografar 400 livros. Depois de psicografar, datilografar 400 livros. Depois de psicografar, depois de datilografar, dá para os outros. Sem receber um centavo. Distribuiu tudo. Desapego, né? Olha que aula que a gente tem. Aprendeu que as coisas são para dividir, compartilhar. Então, muito obrigado, Chico, que teria feito 113 anos no último dia 2 agora. Muito obrigado, companheiro. Não sei se vocês sabem, mas a obra do Chico está sendo traduzida, a maioria da obra, para todas as línguas do planeta. Todas as línguas do planeta. Então a gente não tem a dimensão do bem, da boa tarefa. A gente não tem a percepção dessa grandiosidade. Então lá no livro Nosso Lar, o André Luiz conta, né, que ele encontra com a mãe, e a mãe residia numa condição melhor do que ele, e ele pergunta pelo papai. Mamãe, cadê o papai? E ele tinha um apreço pelo pai, porque o pai bancava, né? O pai tinha um recurso financeiro, o pai era respeitado na sociedade, o pai, né, casão, vida boa, tudo beleza. E a mãe, né, fala assim, meu filho, seu pai está numa situação mais complicada com 2 amantes. Aí ele, que isso, mamãe? Papai com amante? Pois é, tá lá enrolado. Mas e o que a gente pode fazer, mamãe? Eu falei, não, eu já estou mexendo os pauzinhos. Já estou tentando. É mesmo? O que vai acontecer? Pois é, estou preparando a reencarnação dele, a minha, e eu vou novamente casar com ele, e aí eu vou pôr 2 chifres nele. Não é assim que a gente pensa? Não é isso que a gente pensa? Eu vou arrumar 2 amantes, né? Porque na nossa conta é assim, né? Não. A turma lá de cima trabalha de outra forma.
Eu vou renascer, ele também vai, nós vamos casar e nós vamos receber essas duas irmãs. Ela não trata eles como amantes, essas duas. Nós vamos receber essas duas irmãs como filhas, para que a gente as eduque. E imagine esse paizinho convivendo com essas adolescentes que na mente dele ele tinha uma relação muito forte, afetiva. Imagina como é que não seria aquele pai que prende, né? Não é assim? Aquele pai que não deixa sair para lado nenhum, que é perto dele. Olha só como é que a providência divina traz para o nosso convívio os nossos ex-amores, pessoas que a gente tem dificuldade. Para quê? Para a gente dar a essa pessoa um amor diferente, um amor mais sólido, um amor mais voltado para as coisas espirituais. Né? Acho muito bacana essa história para a gente perceber que sempre a espiritualidade trabalha com a questão de recompor nós nos nossos lares. Então a gente precisa olhar para o papai, para a mamãe, para os nossos irmãos, nós, ainda mais nós, com esse conhecimento espírita, né, da reencarnação, da próxima reencarnação. Eu acho muito interessante isso. Como que a gente tem que se preocupar com o dia de amanhã, fazendo e tecendo hoje laços muito mais afetivos, sérios, honestos, com as pessoas que estão conosco hoje, para que a gente desencarne tranquilamente, sem se comprometer com essas pessoas, né? E aí o benfeitor continua nos dizendo: é importante compreendermos que mesmo em família não viemos à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores um dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntas, no mesmo grupo consanguíneo. Olha que bonito essa informação, né? Não viemos aqui para cobrar, nem viemos aqui como devedores. Viemos aqui como criaturas companheiras para nos ajudar um ao outro na nossa caminhada evolutiva. Desse modo, diz Hamed, devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitá-lo. É o motorista, né, que a gente falou lá no início. Sem imposições ou submissões, pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência. Gente, isso é muito interessante, porque muitas das vezes a gente, dentro de casa, a gente vê um companheiro, uma companheira que tem dificuldade para lavar um copo, não é assim? Um prato, passar uma vassoura na casa. E a gente sabe que o correto não era que ele nos ajudasse. A gente não sabe disso. Ele também sabe, viu? Ele também sabe. Só ainda não quer participar. Por motivos pessoais. Porque ainda não despertou. E aí, quando a gente pensa na reencarnação, eu fico muito feliz, porque se eu já tenho essa vontade, ele também chegará até esse ponto. Então, talvez a gente vai ter que esperar aí uns 10.000 anos para ele despertar a vontade natural de lavar esse copo, de passar uma vassoura na casa. Ele podia estar aprendendo agora, não podia? Junto com os exemplos da família, não podia? Podia estar aprendendo agora, mas não. Por questões individuais, ele posterga essa ação. E aí, o que nos cabe? Respeitar. E feliz devemos ir lá, lavar esse copo, passar esse pano na casa, arrumar as coisas, ajudar na empresa onde trabalhamos, com o chefe, com os colegas de trabalho. A gente deve ajudar, porque se nós temos o saber, a consciência desperta e lúcida,
o propósito não é de auxiliar aqueles que têm dificuldade em todos os acontecimentos da vida? Não é assim que Jesus faz conosco? Eu gosto muito dessa imagem, sabe? Jesus puxando a gente e a gente puxando alguém. Nós sempre estamos assim. Alguém puxando o Cristo, Deus, sempre puxando a gente para o melhor. E a gente precisa estar com a mão ocupada, também puxando alguém. Não é fácil. Porque tem uns pesados, né? Tem uns companheiros pesados de puxar. Mas nós sabemos que é assim que a humanidade caminha. Um ajudando o outro. Sem peso. Com amor, com dedicação, com carinho. E a gente devia ficar tão feliz quando nós somos nós que mantemos aquela pia limpa, mantemos aquela casa sem poeira. A gente devia ficar tão feliz com isso, pelo meu já despertamento na proposta de auxiliar. E a gente precisa pensar por um outro ponto de vista. Essa casa não é nossa. A casa não é nossa. Mesmo estando registrada no cartório em nosso nome. Ela não é nossa. Tudo que há aqui tem um único dono, que é nosso Pai. Tudo é dele. Inclusive nós. Então, quando nós limpamos um copo, quando nós limpamos a casa, quando nós colocamos um objeto no lixo, nós não estamos limpando a casa do outro, nós estamos limpando a casa de nosso Pai. Muda o ponto de vista, não muda? Então eu não estou fazendo para quebrar o galho de alguém, não. Eu estou fazendo no intuito de agradecimento a esse Pai bondoso que me permite estar aqui nesse momento. Amparado, sempre com alguém colaborando para a gente, com a gente. Né? E continua o Hamed dizendo para nós: cada pessoa que vive nesse planeta deve aprender suas próprias lições. E é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada uma aprende com suas próprias experiências e no momento propício. Cada uma aprende com as suas próprias experiências no tempo e no momento propício. Mas eu quero aquela pia limpa, eu quero aquela casa limpa, eu quero a cidade sem lixo na rua. Então eu preciso fazer o que me cabe. A minha consciência fala, o gostoso da casa é assim, o gostoso da cidade é assado. Então eu, que já tenho essa consciência, eu preciso agir para isso. Então eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim. Imagina, que eu tenho certeza que ninguém aqui nesse salão joga lixo na rua. Tenho certeza absoluta disso. Ninguém joga. Ótimo. Agora, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? É catar daquele nosso irmão que ainda não entendeu essa ordem. E nós temos um exemplo muito bacana, não sei se vocês lembram, mas na última Copa do Mundo, nós tivemos aqui um jogo no Mineirão, do Japão e um outro país. Depois eu vou até pesquisar, que eu já esqueci qual que é o outro país. E terminado o jogo, o Japão perdeu. Os japoneses que estavam presentes ao estádio tiraram da bolsa luva e um saquinho de lixo. E andaram pelo estádio inteiro, não foi só onde eles ficaram, não. Catando tudo o que os outros tinham jogado. Fizeram isso, gente, tranquilamente. Tranquilamente. Então, mostra que é possível, quando a gente quer, ter esse hábito. É uma postura, imagina se cada um de nós, andando na rua, achássemos um copinho jogado, a gente pegasse aquele copinho e colocasse numa lixeira. Nossa cidade seria maravilhosa.
nesse quesito. Imagina se a gente adentrasse o trânsito e fosse um pouquinho mais paciente, um pouquinho mais gentil. O trânsito fluiria tranquilamente. Não necessitaríamos do radar, do fiscal, do guarda, se a gente soubesse e prestasse atenção no lugar onde vai estacionar. Para que estacionar na porta da garagem de alguém? Não é só um minutinho, não é assim que a gente pensa? Então, há uma necessidade da mudança, primeiro mental. Se não mudarmos o nosso pensamento, as nossas ações não acompanham. Né? E aí o Hamed continua dizendo: podemos sim oferecer aos familiares uma atmosfera de compreensão e apoio, para que tenham por si sós a decisão de mudar quando e como desejarem. Atitudes essas que permitem relacionamentos seguros e duradouros. Olha como é que isso aqui é interessante. E se eu espero que alguém mude, eu acho que eu já mudei, não é assim? Se eu quero que alguém se comporte de uma forma, eu devo achar que eu também já me comporto melhor do que ela, não é assim? Esse é o grande mecanismo. Preciso sempre querer e fazer o melhor, para que o outro observe e ache bom e, no seu tempo, ele tome as medidas necessárias. Amigos e amigas, foi com esse pensamento que Jesus veio. Se eu vou lá nesse planeta, né? Eu vou encarnar ali e vou andar, vou falar, vou pensar, vou agir, vou responder, vou fazer para que esses atos, ações, pensamentos comecem a fermentar na mente de todos os que estão presentes. E isso tem acontecido em números grandiosos. Porque quando Jesus esteve aqui, o planeta tinha aproximadamente 500 milhões de habitantes. 2.000 anos atrás. 500 milhões de habitantes. Hoje nós somos quase 8 bilhões de encarnados. E a vida, as condições estão muito melhores. O jugo está muito mais suave. Os nossos pensamentos muito mais tranquilos. Porque há 1.500 anos atrás, 1.000 anos atrás, a gente não tinha esse afeto que a gente tem hoje. Cuidado com as crianças, não existia isso. Gente, cuidar das crianças era competência das amas. Nos palácios, as rainhas, os reis viam os seus filhos quando nascia e aos 12 anos. O resto, quem criava era os empregados. Era assim que funcionava. Né? 400, 500 anos atrás. Olha como estamos hoje. O carinho que nós temos com as crianças. Né? E aí continua o Hamed dizendo: é imperativo que se entenda que as ações possessivas criam indivíduos servis e profundamente inseguros, que futuramente precisarão ter sempre os familiares em sua volta, como uma corte, a fim de se sentirem amparados. O exemplo clássico de criaturas apegadas é o daquelas que foram criadas por superpais e que durante muito tempo se mantiveram subjugadas e presas pelos fios invisíveis desta suposta proteção, que na realidade era apenas uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses mesmos adultos em desarranjo. A gente costuma ensinar o que sabemos. E se os filhos são superprotetores, é porque alguém nos criou assim. E nós repassamos isso. Crianças
que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos delas, contentando-as de forma irrestrita, sem nenhuma barreira, desenvolvem dependências patológicas que gerarão progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares à sua idade. Enquanto outras, nessa mesma idade, mostrarão-se perfeitamente habilitadas para encará-los e solucioná-los. Crianças que se jogam ao chão entre crises de falta de fôlego e de choro fácil, sem nenhuma razão de ser, são consideradas mimadas. Tais comportamentos resultam do fato de terem sido tratadas como incapazes e com atitudes infantilizadas. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira que foram criadas, repetindo para a sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que vivenciaram na fase infantil, ou mesmo por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar. Também adotam a superproteção como forma de compensar tudo o que passaram e sofreram na infância. Interessante essa ideia, né? Que a gente quer proteger tanto que a gente inibe os filhos, os amigos, os amores, inibe da experiência da vida. Nós inibimos. E muitas das vezes nós inibimos achando que isso é uma forma de protegê-los. E o que geramos, na verdade, são filhos, companheiros, irmãos, parentes, dependentes. Quanto mais puro, mais deficiência essa pessoa tem. Quanto mais puro. Quanto mais misturado, quanto mais envolvido, quanto mais aberto, menos dependência ele tem. E a gente vê isso muito nas comunidades. Os filhos que estão correndo de pés descalços, que sabem brincar disso, brincar daquilo, os nossos queridos irmãos da África, uma resistência física para a vida de uma forma que a gente se surpreende. A condição deles. Então a gente precisa entender que há uma necessidade de entrarmos em contato com todas as realidades. Toda vez que inibimos alguém de partilhar alguma coisa, de aprender alguma coisa, nós estamos evitando que esse nosso querido cresça. Tenha experiências saudáveis. Experiências saudáveis. E ele continua dizendo: encontramos uma das maiores lições sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus de Nazaré, quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Tem uma fala de Paulo segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo fala assim para nós: o amor do Cristo nos constrange. Já escutaram isso? O amor do Cristo nos constrange. E ele não se dirige a Jesus, ele se dirige ao Cristo. Não sei se vocês sabem, mas o Cristo, que nós chamamos de Jesus, ele estava e está acompanhando o desenvolvimento, a evolução desse planeta há 4,5 bilhões de anos.
Já pensaram nisso? Nós temos um irmão mais velho que está buscando nos ajudar há 4,5 bilhões de anos. Aí a gente começa a entender o que ele quis dizer. Paulo, o amor do Cristo nos constrange. João fala, o verbo está pelo da criação. Exato. Então, o verbo, Jesus. Mas o que chama atenção é o tempo de dedicação a nós. O tempo de dedicação a nós. E isso que nos constrange. Porque como que a gente pode ainda se comportar de uma forma equivocada, conhecendo o Evangelho do jeito que conhecemos? Sabendo dessas máximas, escutando, vindo aqui, lendo, e a gente ainda persevera nas nossas atitudes ainda equivocadas. Como nós estamos distanciados do bem. Sim? Pelo tempo, você falou, há mais de 4.000 bilhões. Né? Mas o que mais nos constrange, eu me sinto constrangida, é dele ter que estar aqui fisicamente, né? E ser crucificado. Ele foi o maior constrangimento. Porque ele veio, ele sempre esteve conosco e está conosco. Mas ele esteve aqui presencial e muito para entender. Sabe quanto tempo isso representa em 4,5 bilhões de anos? O Cristo ter vindo aqui, ficado aqui 33 anos? Sabe o que representa isso para ele? Faz ideia? 1%? 10%? Está vendo que a gente está dando importância? A gente está dando importância a um 0,1 milhão de 0,1. Esse estar aqui, ele sabia que ele necessitava trazer para a gente esse ensinamento. E ele, garanto para vocês que ele não sofreu. Porque muitas das vezes a gente fica meio que admirado, né? Nossa, mas ele veio e sofreu. Não. Ele veio e dirigiu por um tempo por uma estrada cheia de buraco, sabendo que ele precisava fazer isso. E ele fez com todo amor, com todo carinho. Todo amor e todo carinho. E é isso que nos constrange. É isso que deveria nos sacudir, para que a gente olhasse o nosso dia a dia de uma forma muito mais rica, pelas chances que nós temos. Então, amor sem fronteiras é o que é o ensinamento maior que o Cristo traz. Não amar somente aqueles que estão em casa, mas a todos. Respeitar, ajudar, colaborar com todos que caminham conosco. Porque toda vez que a gente limita o nosso amor, o amor do Cristo nos constrange. Porque nós podemos muito mais, viu, gente? A gente pode, a cada minuto, ajudar muitas pessoas. Podemos, a cada hora, colaborar com N projetos, a cada semana, a cada mês. A gente pode cada vez mais se tornar um real, um presente trabalhador desse Cristo, que é e que quer nos ver como irmãos. Não que não sejamos, mas irmãos de mão na massa, irmãos de atuantes. Não é? E o Hamed finaliza dizendo: apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar como a meta que todos deveremos atingir, a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. Olha que interessante, ele fecha aqui o Hamed com duas palavrinhas muito interessantes: a fraternidade e a liberdade. Toda vez que estamos apegados a uma chave, a um molho de chave, a um bem, nós não estamos livres. Quando estamos apegados a uma pessoa,
Em exagero, nós estamos presos. A liberdade para aqueles que amam é de permitir que as pessoas estejam junto quando querem, porque querem. Essa é a real liberdade. Essa é a real fraternidade. Esse é o nosso grande desafio. Um desapego, não de nunca mais ver aquela pessoa. Não, é aquele desapego de caminhar junto sempre que for necessário. Para que a gente amplie e sejamos livres nesse nosso caminhar. Nós vamos encerrar esse momento agradecendo a nosso Pai pela bondade, misericórdia. Gratidão, Senhor.